Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai estar discutindo sobre o tema Introdução aos Sistemas Operacionais. E aí, iniciando na seção 1, a gente tem uma visão geral da problemática. Então, o que a gente sabe, até agora, do sistema de computação é que ele é constituído basicamente por hardware e por software, sendo que os softwares consistem aí nos dispositivos físicos do computador. Então, de certa forma, na parte palpável. E o software ele é constituído basicamente dos aplicativos. Todos os programas que, com um código por trás, com uma lógica de programação incorporada, conseguem realizar aí o tratamento dos dados e trazer alguma informação para o usuário. Então, o que a gente sabe, também é que existe aí uma grande distância entre hardware e software. E aí, para fazer esse sistema funcionar, é necessário a integração desses dois componentes, que são distintos, que possuem aí, características peculiares de cada um. Então, o que a gente tem é que é desejável fornecer aos aplicativos, aos softwares, uma forma de acesso homogênea aos dispositivos físicos, ou seja, aos hardwares. E aí, o que seria essa forma de acesso homogênea? Seria fornecer uma forma de acesso que ela não precise se adaptar de um hardware para o outro, que ela possa realizar todo o acesso por meio de, digamos assim, uma única interface, um único padrão. E aí o sistema operacional ele surge de modo a solucionar esse problema. E o que a gente tem de característica do SO, do sistema operacional, é que ele se trata de um software singular e que possui uma grande complexidade associada a ele no intuito de fazer, de servir aí de intermédio entre os aplicativos do computador e os componentes de hardware. E aí o que a gente ainda tem é que o SO ele vai incorporar tanto aspectos de baixo nível, sendo que esses aspectos de baixo nível eles estão associados aí aos dispositivos de hardware. E a gente vai ter também a incorporação no SO de aspectos de alto nível, que vão ser aspectos que vão estar associados aí aos aplicativos de software. E aí os objetivos principais de um sistema operacional é realizar tanto a abstração, e aí o que seria realizar essa abstração? Seria fornecer um acesso aos recursos dispondo de interfaces simples. Então, seria para cada componente aqui de hardware, ou seja, para o disco, para a memória, para portas USB e para a rede, o SO ele deve fornecer uma interface simples para que cada aplicativo possa acessar esses recursos de hardware sem estar preocupado com as complexidades características de cada dispositivo. E aí, o que a gente ainda tem também é a gerência de recursos de hardware. E aí, qual é o intuito principal dessa gerência? O intuito principal é conseguir evitar conflitos de uso dos dispositivos, principalmente, devido ao fato que esses dispositivos vão estar sendo acessados simultaneamente por mais de um aplicativo. Na seção 2, a gente tem aí funções e estruturas do SO. Então, nessa seção aqui, a gente traz o exemplo para a abertura de um arquivo que está localizado no disco. E aí, é um exemplo que vai mostrar algumas características bem básicas de acionamentos mecânicos e eletromecânicos do disco e que devem ser abstraídos para os aplicativos de software. Então, para abrir aí um arquivo no disco, o que a gente tem é que primeiro deve ser realizada a verificação de que se os parâmetros informados estão corretos, e aí esses parâmetros seriam o nome do arquivo, um identificador no disco, que seria a localidade daquele arquivo lá no disco, o modo de abertura, dentre outros parâmetros. No segundo passo, a gente tem a verificação para saber se o disco está disponível, e não só também para saber se ele está disponível, mas também para saber se ele não está com nenhum problema. No passo 3, a gente tem aí o acionamento do motor do disco e uma espera até que esse motor ele atinja uma velocidade de rotação adequada. No passo 4, a gente tem o posicionamento
da cabeça de leitura sobre a trilha, e aí após, né, ser posicionado na trilha, a gente vai acessar, né, já no passo 5, vai localizar aí o setor que está aquele arquivo. Então toda aquela estrutura que a gente já viu na organização estrutural de discos rígidos. No passo 6, a gente tem aí a movimentação da cabeça de leitura para a posição inicial do arquivo. Então, com base, né, no identificador do arquivo lá no disco que a gente passou como parâmetro. E aí, por fim, no passo 7, a gente tem aí a leitura do bloco inicial do arquivo e o armazenamento, né, dessas informações em um buffer de memória. Então, a gente tem uma série de passos básicos, certo? Bem básicos mesmos. E que, no geral, né, como a gente já comentou, esses passos, eles devem ser, devem ser abstraídos para os aplicativos. Então, os aplicativos, eles não devem lidar com todas essas problemáticas. E aí, o sistema operacional, né, ele deve definir essas interfaces abstratas para os recursos de hardware, então para o acesso a esses recursos, e aí ele deve atender a alguns objetivos básicos. O primeiro é prover interfaces de acesso mais simples de usar do que as interfaces de baixo nível. Então, apesar da gente já ter aí interfaces de baixo nível que estão mais próximas dos recursos de hardware, o SO ele deve continuar implementando novas interfaces de modo que a interface fornecida para o aplicativo seja ainda mais simples. O segundo objetivo, a gente tem aí tornar os aplicativos independentes do hardware, e aí nesse objetivo ele vai proporcionar principalmente, né, a evolução autônoma tanto dos aplicativos como também do hardware. Então esses dispositivos, né, tanto os dispositivos de hardware como os aplicativos de software vão conseguir evoluir, e isso de forma independente, sem um estar precisando lidar com as características do outro. E por fim, a gente ainda tem aí o objetivo de definir interfaces homogêneas para dispositivos com tecnologias diferentes. Esse tópico ele diz respeito principalmente ao fato de que, por exemplo, quando a gente estudou lá memórias externas de um computador, a gente sabe que memórias externas elas podem ser de diferentes tipos. Então, pode ser do tipo pendrive, pode ser disco rígido, pode ser CD. E aí o objetivo, né, quando se é definido essas interfaces de acesso, é que elas sejam homogêneas, então que elas consigam lidar com dispositivos diferentes e que possuem também em sua implementação, né, em sua construção, diferentes tecnologias. Em relação à gerência de recursos, a gente tem aí que no sistema podem surgir várias atividades simultâneas. E aí essas atividades, elas podem gerar conflitos em relação ao recurso do hardware. Então, quando for solicitado aí mais de uma vez, o SO ele tem que ter ali uma lógica para saber qual atividade ela vai ter prioridade sobre a outra. E aí o SO ele vai definir essas políticas para gerenciamento dos recursos de hardware por parte dos aplicativos. E o que a gente tem aí de exemplo é que cada computador normalmente ele possui uma quantidade menor de processadores do que o número de tarefas em execução. Então é normal que esse número de tarefas seja muito elevado. E aí o processador ele deve ser distribuído entre os aplicativos presentes no sistema, ou seja, os aplicativos que estão solicitando o processador. E aí cada um vai poder executar sua atividade em uma velocidade adequada para ele, de modo que ele consiga cumprir todas as tarefas sem prejudicar os demais aplicativos. E em segundo ponto, também aqui a se observar, a gente tem que a impressora ela é um recurso cujo acesso deve ser efetuado de forma mutuamente exclusiva. E aí por quê, né? Quando a gente manda mais de um arquivo para ser impresso na impressora, a gente quer que cada arquivo ele seja impresso de forma separada. A gente não quer que um arquivo seja impresso juntamente com o outro. Isso aí, né, iria gerar a sobreposição da impressão. Então sairia um documento que nem seria um, nem seria outro. E aí o SO é normal que ele implemente uma fila para realizar a impressão desses documentos. E aí
A política básica, né, para essas filas é geralmente a FIFO, que é o primeiro a chegar, o primeiro a sair. Então, a primeira impressão que chega, ela é a primeira impressão a ser feita, e aí ela já sai e já dá local para a próxima. Então, especificamente, né, citando aí alguns exemplos de gerência, a gente tem que cada recurso no sistema, ele vai possuir as suas características, as suas particularidades, e aí isso vai gerar uma exigência específica para cada gerência e para cada abstração. Então, na gerência do processador, a gente tem aí o objetivo principal de distribuir a capacidade de processamento de forma justa entre as aplicações, evitando o monopólio. E aí, qual vai ser, né, o resultado disso? O resultado vai ser que a gente vai ter uma ilusão, né, para as tarefas de que o processador ele é independente para cada tarefa. E o que seria isso? Cada tarefa vai interpretar, né, vai ter aí a ilusão de que ela tem um processador exclusivo para ela, sendo que na verdade existe aí um único processador que está executando várias tarefas. E aí a principal contribuição disso também é em relação a tarefas que são interativas. E aí essas tarefas interativas, elas são as tarefas que, né, como o próprio nome já fala, são tarefas que possuem interação. Então são tarefas que a gente precisa estar executando e precisa aí ser gerada uma simulação, né, uma certa ilusão de que elas estão sendo executadas de forma simultânea, sem interrompimento algum. Em relação à gerência de memória, a gente tem o objetivo de fornecer a cada aplicação uma área de memória própria, e aí essa área ela vai ser independente tanto de outras aplicações, de áreas que são cedidas para outros aplicativos, como também da própria área de memória do sistema operacional. E aí, como resultado disso, a gente tem uma garantia de maior estabilidade e segurança do sistema, e isso vai gerar também uma proteção em relação a aplicações maliciosas, que podem vir aí a tentar causar interferência em alguma outra aplicação. Em relação à gerência de dispositivos, o que a gente tem é que ela visa implementar a interação de cada dispositivo por meio de drives. E aí, o que seriam esses drives, né? Esses drives seriam o código de mais baixo nível do sistema operacional, o código que está aí mais próximo dos dispositivos de hardware em si. E aí, né, um objetivo também da gerência de dispositivo é criar modelos abstratos que permitam agrupar vários dispositivos similares em uma mesma interface de acesso, coisa que a gente já vem comentando. Então, aquela questão, novamente, das memórias externas. A gente tem diferentes tipos de memórias externas, mas aí no sistema operacional elas devem ser tratadas de forma igualitária, de forma homogênea. Em relação à gerência de proteção, a gente tem aí que os computadores, né, normal, principalmente hoje em dia com a internet, que eles sejam conectados em rede e aí sejam compartilhados por vários usuários. E aí essa proteção, né, bem intuitiva, é justamente garantir a proteção dos dados e aí definir uma hierarquia de usuário, como também, né, definir os acessos permitidos para cada usuário, acesso de leitura, de escrita. E aí, né, na proteção, não só fazer essas definições, mas também garantir que elas sejam cumpridas. Em relação aos elementos do sistema operacional, a gente consegue ver aqui nessa figura, né, já adiantando, aqui os dispositivos físicos, que seriam aí o hardware, certo? A parte de hardware. Aí, para cada dispositivo, a gente tem geralmente associado algum controlador dispositivo, que é também voltado para a parte de hardware, mas mais especificamente para circuitos, certo? Para módulos de controle. E aí, já entrando na parte aqui de software, o que a gente tem é aqui em um nível de código mais baixo os drivers de dispositivos e os códigos de inicialização. A gente tem aqui também o núcleo, com implementando cada uma das gerências. Então, alguma dessas gerências a gente já comentou, que foi o caso da gerência de proteção.
e da gerência de memória. E a gente tem aqui também, né, em código de alto nível, os programas utilitários, que são aí os programas que estão mais próximos dos aplicativos, dos softwares. E aí, né, trazendo aqui alguns comentários, o que a gente tem é que o sistema operacional ele é composto por diversos componentes. E aí esses componentes, né, eles têm objetivos e funcionalidades que são complementares e que vão, né, estar trabalhando, só ressaltando mais uma vez, vão estar trabalhando para aqueles objetivos de abstração de recursos e de gerência desses recursos. Então, o primeiro componente aí que a gente vai estar comentando é o núcleo, e aí o núcleo ele é considerado como o coração do sistema operacional e é responsável pela gerência dos recursos de hardware que são utilizados pela aplicação. A gente tem aí também o código de inicialização, e aí nesse código de inicialização vai ocorrer a inicialização em si do hardware, né, requerendo aí uma série de atividades complexas que variam desde reconhecer os dispositivos de hardware, como testá-los e configurá-los. A gente tem também aí os drives, e aí esses drives eles vão estar associados, né, aos dispositivos específicos. Então a particularidade de cada uma desses dos dispositivos, né, a variar aí com a tecnologia que eles são construídos, e geralmente eles são fornecidos pelo próprio fabricante. E aí vem-se lá da fábrica, né, um código de forma compilada, que aí já está em linguagem de máquina e que pode ser acoplado facilmente ao restante do sistema operacional. Por fim, né, a gente tem aí os programas utilitários, que já estaria aqui em uma camada mais alta, né, em um nível mais alto, na verdade, uma camada não, em um nível mais alto do sistema operacional. E aí, nesses programas utilitários, é feito justamente, né, a implementação de funcionalidades cada vez mais abstratas para serem fornecidas para os aplicativos. O que a gente ainda tem a se observar aqui é que a camada mais baixa do SO, ela vai ser executada aí em um modo especial, que é denominado modo sistema. E os demais, né, no caso aí dos programas utilitários, eles vão ser executados aqui em um modo usuário, que, como a gente vai estar vendo aí mais na frente, é um modo que ele possui um acesso mais restrito aos dispositivos físicos. Iniciando aí, né, nossa seção 3, a gente tem aí a apresentação de algumas arquiteturas de sistemas operacionais. E na primeira arquitetura que a gente vai ver aí são sistemas monolíticos. E aí qual é a principal característica, né, dessa arquitetura? A principal característica é que ela se trata de um bloco maciço de código que vai operar sempre em modo sistema. E aí por que, né, um bloco maciço? Quando a gente vê aqui pela figura, a gente vê que a gente tem aqui o hardware. E aí tudo dentro aqui do modo sistema se trata de um único bloco. Então por isso que é um bloco maciço, porque nesse único bloco, né, que é aí o núcleo, vão estar sendo executadas todas as funcionalidades que antes eram divididas em mais de um bloco. Então, né, e aí o que a gente vai ter de característica é que a gente vai ter aí um acesso a todos os recursos de hardware sem nenhuma restrição. E a gente vai ter também que os componentes internos do SO, eles vão poder se relacionar entre si conforme suas necessidades, sem também nenhuma restrição sendo imposta. E aí, né, algumas vantagens desse sistema é o fato de que qualquer componente do núcleo pode acessar os demais componentes, isso porque não há nenhuma barreira impedindo esse acesso. Então a comunicação, né, ela vai ser mais rápida. E a gente tem aí que os sistemas eles vão ser tanto mais rápidos como também mais compactos em relação, né, à quantidade de blocos. E aí, né, como eu já falei, não há necessidade de se utilizar mecanismos específicos de comunicação. Em relação às desvantagens desse sistema, a gente tem que o sistema ele é pouco robusto. E aí, né, o que quer dizer um sistema ser pouco robusto? Quer dizer principalmente a questão de que os erros eles vão se propagar de forma mais rápida por todo o núcleo, e isso pelo fato de que
todos esses componentes que compõem o núcleo, eles estão conectados entre si. Então, qualquer componente que tem aí algum defeito e que consegue, né, realizar a comunicação sem nenhuma barreira com os demais componentes, ele vai estar aí propagando um erro muito facilmente, né, e danificar todo o núcleo. Como desvantagem, a gente tem aí que, devido a esse acesso direto, há uma forte dependência entre os componentes, e aí vai ser prejudicada, né, tanto a manutenção desse sistema operacional, como também a evolução do núcleo, de forma que qualquer modificação em um desses componentes, né, dentro do núcleo vai gerar também a necessidade de realizar a modificação em outros componentes. Um outro modelo aí de arquitetura são os sistemas micronúcleos, e aí, né, já vem justamente em contradição com o sistema anterior, que principal objetivo é realizar aí a redução do tamanho do núcleo. E aí, como, né, é feita essa redução? Essa redução ela é feita retirando lá do núcleo todo o código de alto nível, então toda a abstração de recursos que é fornecida diretamente para os aplicativos, e é deixado lá no núcleo apenas o código de baixo nível, que são as abstrações básicas, aquelas abstrações que já se comunicam diretamente com os dispositivos de hardware. Então, esse código, né, de alto nível que é removido lá do núcleo, ele é transferido para um local específico no espaço do usuário, e aí cada código desse ele é segregado em um bloco, e aí esses blocos eles recebem os nomes de serviços. Então, algumas vantagens desse sistema é que ele possui modularidade, então cada serviço ele vai conseguir ser desenvolvido aí de forma independente, sem estar dependendo dos demais. A gente tem aí também flexibilidade, isso, né, porque como os serviços agora eles são desenvolvidos em módulos, então existe aí a funcionalidade de ativar ou desativar esses módulos conforme surgir necessidade no sistema da utilização deles ou não. E a gente tem também aí, né, a vantagem de robustez. Então, o sistema ele consegue lidar de forma mais efetiva com as falhas, e aí caso um desses serviços falhe, ele não vai interferir nos demais, ele vai estar, né, ele vai estar danificado de forma isolada. Algumas desvantagens, a gente tem aí que o custo para a comunicação entre os serviços pode ser elevada, justamente, né, porque agora vai haver aí algumas barreiras, então os serviços eles não possuem mais a comunicação livre, como no sistema anterior, e a gente tem também, né, com a necessidade dessa funcionalidade de comunicação, a gente tem também a necessidade de uma demanda maior de memória, que é justamente tanto para o envio, né, das requisições de mensagem, como também dos eventuais dados que vão ser precisados, que vão necessitar de transferência entre essas comunicações. Um outro sistema que a gente tem aí é o sistema em camadas. E aí qual é a ideia, né, desse sistema em camadas? Esse sistema em camadas ele foi motivado principalmente por ser semelhante ao sistema utilizado em redes de computadores. Entretanto, né, já adiantando aqui, para o sistema operacional ele não funciona tão bem, mas aí é um sistema que existe. E aí qual é a ideia, né, do sistema em camadas? A ideia é que a camada mais baixa, que é aqui o núcleo, nessa camada aqui em vermelho, ela realize uma interface com o hardware, então ela seja aí uma camada de mais baixo nível. E aí as camadas intermediárias, né, e à medida que elas vão indo aqui para uma camada mais externas, elas vão provendo aí de um nível de abstração e de gerência cada vez mais sofisticados. Então, um nível de abstração e de gerência cada vez mais próximos do ideal para, né, que é o nível a ser fornecido para os aplicativos. Então, o que a gente tem aqui ainda também é uma questão de nível de privilégio em relação ao acesso hardware. E aí, à medida, né, que o nível aqui ele é mais inferior, então que o nível ele é mais interno, a gente tem um acesso total
ao hardware, né, ao dispositivo físico, enquanto que esses níveis aqui mais externos, eles possuem um acesso mais restrito, um acesso que precisa de solicitações. E aí, né, as desvantagens desse modelo é principalmente o fato de que o empilhamento em várias camadas de software faz com que o pedido de uma aplicação demore mais tempo até chegar no dispositivo do periférico, que deve ser acessado. E aí a gente tem também o fato de que essas divisões de funcionalidades, né, para o SO nem sempre ela vai ser tão óbvia, e isso principalmente por conta que essas funcionalidades elas costumam ter interdependência entre si. Ok, pessoal, então na seção 4 a gente inicia aí arquitetura, alguns conceitos, certo? De arquiteturas avançadas. E aí o primeiro conceito que a gente vai estar vendo é o conceito de máquina virtual. E aí, máquina virtual, né, ela se trata aí de uma camada do software no sistema operacional que vai transformar um sistema em outro. E aí, como, né, e por que transformar um sistema em outro? O exemplo que a gente traz aqui na aula é o exemplo da construção do ambiente virtual, né, de máquina virtual JVM, que é um ambiente que ele é desenvolvido utilizando tanto, né, o serviço Windows ou o serviço Linux para criar um computador virtual que possa processar aí o código binário de programas Java. E aí, né, para conseguir gerar esse ambiente virtual, essa máquina virtual, o sistema operacional ele vai estar utilizando aí alguns componentes. São basicamente esses 3 componentes aqui. Então, o primeiro componente, que é o host, é o componente que está associado aqui ao sistema real, aos recursos que aquela máquina tem. Então, ela é a parte aqui associada ao hardware. A gente tem também aí o hypervisor, que é o componente associado à camada de virtualização, que vai construir, certo, a máquina virtual a partir dos recursos de hardware, que são os recursos providos aqui pelo host. E a gente tem também aí o guest, que é justamente o sistema virtual, é todo um SO, certo? Todo um sistema operacional, mas voltado, né, para um sistema específico, não necessariamente aquele sistema de início do computador, certo? Então, o que a gente tem aí de máquinas virtuais é justamente aquela possibilidade. Estou aqui em um computador Linux, mas aí estou precisando de algum recurso que só tem um computador Windows. Eu vou precisar comprar uma nova máquina para ter, né, esse novo sistema operacional que é o Windows ao meu dispor? Não vou. Posso utilizar uma máquina virtual, que aí ela vai justamente emular esse novo sistema que eu estou precisando. Associado, né, aqui para essa seção a gente tem também o conceito aí de containers. E containers, né, ele vem justamente da ideia de virtualizar agora o espaço do usuário no sistema operacional. Então, o container, ele vai pegar o espaço do usuário e vai dividir em áreas isoladas, em áreas onde processos, né, eles vão estar isolados em comunidades, por assim dizer. E aí, para essas áreas, a gente vai dar o nome aí de domínios, ou então, propriamente, de containers. E aí, a gente tem que cada parcela de recurso, né, que está disponibilizado naquela máquina, seja uma parcela aí de memória, de tempo de processador, de espaço de disco, ele vai ser distribuído entre esses domínios. E aí a gente tem também que os processos de um mesmo domínio, né, de um domínio específico, eles podem interagir entre si, mas eles não podem interagir com processos de outros domínios. Então, cada domínio aí, ele se trata agora de uma comunidade isolada que apenas pode interagir entre si com base nos recursos que foram alocados para ela. Então, trazendo aqui esse exemplo, né, a gente tem também que para meio de gerência aí é comum ser denominado um domínio D0, certo? Que para esse domínio é cedido todo o privilégio de visibilidade e também de recursos, justamente para ele realizar a gerência no sistema de computação. Então,
no exemplo, né, que a gente tem aqui, a gente tem esse domínio aqui 0 na cor vermelha, que é o domínio de gerência. E aí, né, a gente tem aqui a ideia dos recursos como sendo essas folhas, e aí dos processos como sendo aqui esses círculos. E aí, né, de característica, conforme que a gente já levantou, a gente tem que não é possível, no caso aqui, né, dos subdomínios, um domínio migrar de um para o outro, e também não é possível ser realizada a comunicação de um processo que está em um domínio, né, por exemplo aqui no domínio 3, com um outro processo que está aqui no domínio 2. Então esses domínios aqui, ou containers, né, eles são isolados e apenas podem interagir dentro do próprio domínio. Em relação aí aos sistemas exonúcleo, o que a gente tem é que a gente já sabe que as aplicações elas vão ser executadas sobre serviços tanto de abstração como de gerência que são providos aí pelo sistema operacional. Porém, né, o que a gente tem de desvantagem nisso, que a gente, né, nas arquiteturas anteriores que a gente viu até agora, é que é muito comum ser executada aí uma sobrecarga. E por quê, né? Isso porque para cada serviço que a aplicação demanda, ela vai precisar estar interagindo com o núcleo por alguma chamada de sistema, e a gente também tem que serviços genéricos eles vão ser afetados, porque no núcleo, né, toda a abstração e toda a gerência ela é provida em um nível muito genérico, que é justamente no intuito de atender ao máximo de aplicações possíveis de forma genérica, sem ficar especializado em apenas uma. E aí aplicações que possuem essa demanda muito genérica de atividades que realmente são muito específicas, elas vão ser afetadas e aí vão precisar de uma complexidade maior para realizar a utilização do recurso de hardware. E aí a proposta, né, do sistema utilizando a arquitetura exonúcleo é justamente realizar a redução dos serviços oferecidos pelo núcleo e aí alocar esses serviços em bibliotecas. E aí o que a gente vai ter, né, de característica para o núcleo nesse sistema é que o núcleo ele vai proporcionar o acesso controlado ao recurso de hardware. Então ele vai fazer todo o controle de agendamento de tarefas, de tempo que uma tarefa vai estar utilizando o processador, da quantidade de parcela que aquela tarefa tem da memória, mas, né, não vai haver mais aí no núcleo a implementação de nenhuma abstração. Essas abstrações elas vão ser feitas pela própria aplicação. Pronto, e aí, né, o que a gente tem é que tanto as abstrações como as funcionalidades que são requeridas para determinada aplicação, elas vão ser implementadas por essa aplicação no espaço de memória que é destinado a ela. Então, trazendo aqui para o diagrama, né, pela figura que a gente tem dessa arquitetura, é que nela existe, aí é comum existir em bibliotecas, e aí no exemplo aqui a gente traz a LibOS, e aí nessa biblioteca a gente tem aí um conjunto, né, de bibliotecas que são compartilhadas e que são utilizadas pela aplicação conforme algum serviço que ela necessita. E aí conforme mais específica for se tornando, né, a aplicação, ela pode não utilizar essa biblioteca, mas sim desenvolver sua própria biblioteca, visando atender serviços específicos dela. Então, com isso, pessoal, a gente encerra aí nossa última aula, certo? Do curso aí da disciplina de Organização e Arquiteturas de Computadores. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail